Olá pessoal, curso Termometria, Calibração 2, Calibração Termopares IPT100, período para realizar a calibração, 3, 6, 9 meses ou 1 ano. Bom pessoal, aqui é uma dúvida que o pessoal vira e mexe pergunta, sempre que eu vou fazer uma visita num cliente, o pessoal sempre pergunta, faz esse questionamento. Então eu montei um videozinho, né, calibração 2, análise das condições de processo. Então o pessoal pergunta lá o período de calibração. Eu devo usar 3 meses, 6 meses, eu calibro cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que eu faço? É importante saber que quem define o tempo de calibração é você. É a empresa que define, é o responsável pelo processo, pela qualidade, pela metrologia, é que define isso. É importante falar que para definir isso eu preciso de um histórico. Qualquer pessoa que for na empresa fazer uma auditoria e perguntar, olha, você usa esse termopar padrão teu, ou você faz a calibração nos teus termopares normalmente? Sim. De quanto em quanto tempo? 1 ano. Né? 1 ano eu faço a calibração. Tá, como é que você chegou nesse tempo? Então eu preciso ter um histórico para comprovar para ele que aquele tempo de 1 ano não é chutado. Né? É simples assim. Então vamos colocar aqui uma análise das condições do processo para a gente poder ensinar ou mostrar para vocês como é que faz isso e cada um vai poder adequar isso ao seu processo. Então vamos lá. Para que a gente possa fazer a análise das condições do processo, a gente tem algumas perguntinhas aí, né? A perguntinha que normalmente eu faço para as pessoas, eu tentei colocar aqui num quadrinho. A temperatura interfere diretamente na qualidade do produto? Sim ou não? Se sim, veja, a temperatura interfere diretamente na qualidade do produto final. Veja, se eu tiver um termopar que ele interfere diretamente na qualidade, ou seja, qualquer variação na temperatura da minha condição que eu coloquei lá de máximo erro permitido, né, da malha, se tiver uma variação ali, meu produto final vai sair uma caca. Então, veja, é importante. Então eu não posso pegar um termopar desse já de cara e falar assim, pô, eu vou calibrar esse carinha aqui cada 2 anos. Né? Eu, nesses 30 anos aqui, eu não vi em nenhum lugar, nenhuma empresa, que o termopar interferisse diretamente na qualidade do produto final e o período de calibração dele fosse superior a 1 ano. Existe uma tendência a querer colocar o quanto maior, melhor, porque eu vou gastar menos de calibração. Só que acima de 1 ano, ele interferindo diretamente na qualidade final do produto, é complicado. Auditor nenhum vai entender isso, por mais que você apresente um histórico. Se a gente olhar termopares, ele tem um envelhecimento já, depende do processo, depende do ponto de temperatura, depende das variações de temperatura, depende de uma série de coisas. Então, assim, 1 ano para limite no topo é um valor razoável. É auditado por seus clientes, então por que isso? Porque se você chutar um valor ali e o cara for bom em temperatura, ele vai te questionar, ele vai te pegar. Então você tem que ter um histórico. Se você é auditado por seus clientes, é porque a qualidade do teu produto, a temperatura interfere diretamente na qualidade e interfere diretamente nos seus clientes. Então, mais um motivo aqui para fazer o histórico. Tem histórico de calibração na empresa? Normalmente o pessoal não tem. Histórico de calibração não é assim, olha, cada 6 meses eu vou lá, mando calibrar, olha, está tudo direitinho aqui, eu controlo a cada 6 meses. Não, o histórico de calibração é para mim determinar o período que eu vou fazer essa calibração. Né? Então fique bem claro isso. Vai ser um histórico inicial, que depois eu vou mantendo esse histórico e vou acompanhando ele de modo a balizar o tempo de calibração. Veja bem isso. Não é para controle de calibração, é para que eu possa balizar se aquele tempo que eu estou fazendo a calibração está correto ou não. Existe, e qual é o limite de erro aceitado no processo produtivo? Então, eu preciso determinar o meu erro. Então, por exemplo, se é 1,5 grau, que eu coloquei aqui é um exemplo. Pode ser 5 graus, 6 graus. Esse erro, normalmente, ele está relacionado à malha. Termopar, cabo e aparelho. Os termopares são verificados regularmente. Qual o método? Exemplo, tubo de inspeção. Por quê?
eu tenho um processo que interfere diretamente no meu produto final. Vamos supor que cada 6 meses eu faço a calibração, eu defini que aquele tempo é interessante para mim e é válido, né? Existem métodos hoje, como por exemplo o tubo de inspeção, que eu coloquei até aqui o videozinho que eu dei, né? Tubo de inspeção, calibração em processo, Thermopares número 32, e aqui a fotinho do tubo de inspeção, né? O furinho, que você consegue fazer uma inspeção no teu Thermopar no processo, para que você verifique se ele está, houve algum problema com ele ou não. Por quê? Porque a qualidade do meu produto final é importante. Então, eu fazer cada 6 meses, eu posso também cada 2 meses, ou 1 mês e meio, 2 meses, sei lá, ou cada mês, né, ir lá e fazer, através de um tubo de inspeção, uma verificação nesse Thermopar. É só uma verificação. É interessante, está sendo muito usado isso, inclusive para Thermopares tipo N. Então, um videozinho que está falando sobre tubo de inspeção, e aí dá as dicas para isso, né? O tempo de vida útil do sensor é conhecido qual? Sim, 6 meses. Por quê? Eu não vou colocar que o meu sensor vai ser calibrado todo ano, se a vida útil do meu sensor é 6 meses. Então eu tenho que saber também qual a vida útil do meu sensor, né? E aí eu vou explicar um pouquinho mais na sequência. Definindo o tempo de calibração. 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Eu parei nos 12 aqui, porque eu estou partindo do princípio que a minha temperatura ela mexe com o meu produto final, ela é importante para a qualidade do meu produto final. Lógico, se eu for medir uma sala para ver a temperatura ambiente dessa sala, o Thermopar, se eu deixar um PTC, ele pode ficar nessa sala medindo temperatura ambiente nessa condição super tranquila por 5 anos, né? E eu posso calibrar ele cada 2 anos. Veja, estou falando aqui que interfere diretamente no produto final. Então aqui eu limitei a 12 anos, a 12 meses, né? 12 meses, justamente pela experiência. Acima de 12 meses interferindo no produto final não é legal. Eu nunca vi em lugar nenhum o pessoal colocar isso. Então é mais ou menos assim, da boa engenharia determinar, do bom senso inclusive, determinar um limite de 12 meses. Para períodos acima de 12 meses, é aconselhável apenas para sensores de temperatura, Thermopares ou PT100, que são usados em processo onde a temperatura não interfere diretamente no produto final. Então, o que eu acabei de falar para vocês. Para a gente poder definir o tempo de calibração, a gente precisa também definir o critério de aceitação. Veja, a norma me dá um erro, né? A norma fala, por exemplo, lá que o Thermopar dá um erro de 2,2 ou, né? Muitas vezes o que diz a norma pode não ser aquilo que eu quero. Então eu preciso determinar um critério de aceitação, normalmente pro escopo, Thermopar, cabo e aparelho. É para malha, né? Para malha inteira. Então vou dar um exemplo de como define o tempo. Depois a gente vai entrar na parte da malha. Vamos supor que eu tenho um Thermopar e em 3 meses eu realizei uma calibração. Então ele deu um erro de 1 grau. Eu tenho um critério de aceitação pro Thermopar, não estou falando em malha, que é um exemplo adotado para esse exemplo, um e-mail. Eu adotei do nada lá, coloquei um e-mail só para a gente fazer um exercício aqui rápido. Em 3 meses eu realizei uma calibração e ele deu 1 grau positivo, mais 1 grau de erro. Então, ele, ao invés de dar, por exemplo, 200 graus, que eu coloquei 200 aqui, ele indicou 201. Então, ele deu 1 grau de erro aqui. Está conforme. Passou 6 meses, eu realizei a calibração de novo. Ele passou a ter um erro de 1,2 graus. Eu quero 1,5 conforme. 9 meses, realizei a calibração, deu 1,35 conforme. 12 meses, realizei a calibração e o erro dele foi para 1,56. Veja, eu estou diante de um Thermopar que ele é predominantemente importante no meu processo, e ele pode mexer com a qualidade do meu produto final. Então veja bem, se com 12 meses ele deu problema, então pelo histórico, aqui eu criei um histórico, eu digo que com 9 meses ele estaria dentro. Vamos supor que o meu processo é muito criterioso. Vamos supor que eu sou uma empresa de fabricar aviões. Então eu vou colocar cada 6 meses, eu tenho que mandar esses carinhas para calibrar. Eu faço um processo que
não demanda tanta importância, mas ele pode, depende de cada um. Então, eu posso também fazer outros históricos para mim ter certeza, por exemplo, que 9 meses é um número para mim, é um número a ser adotado. Ou 6 meses, vamos supor, no caso de uma empresa de avião. O cara, pô, não vou correr risco. Então, 6 meses eu faço a calibração. É assim que faz o histórico. Tempo de calibração definido, então a gente definiu aí entre 6 ou 9 meses na situação. O que eu devo fazer? Olha, aqui é interessante. É aconselhável enviar os termopares para um laboratório RBC para ser feita nova calibração nos sensores e que tenha também uma fábrica de termopares. Por quê? Por quê? Veja, depois que eu passei 6 meses ou 9 meses, eu não posso calibrar esses termopares novamente e aproveitar o filamento. Eu não sei se ele está a ponto de ter um problema daqui a um mês, daqui 10 dias, 5 dias. Passou o tempo dele. Então, eu aconselho e determino para vocês que é o correto. Vocês mandarem o termopar para conserto, troque o filamento interno, coloque um novo, descarte os antigos, faça a nova calibração e coloque-os novamente. Muitas vezes a parte externa mecânica dele está em boas condições. Então esse aí sim. Se não estiver também, descarta e compra um novo. Tá? Após o período definido, nesse caso de 6 a 9 meses, os termopares devem ser recalibrados, porém o seu filamento, os termopares, devem ser descartados e substituídos. Assim, podemos usar o mesmo período adotado através do histórico realizado. Então, por exemplo, se eu definir 6 meses ou 9 meses, cada 6 meses ou 9 meses eu vou fazer e vou jogar fora o quê? O filamento. Vou ver se eu consigo salvar a parte mecânica, a parte estrutural do termopar, para que eu possa economizar. Mas o filamento tem que ir embora. Não é aconselhável você mandar para calibrar um termopar que já está sendo usado por 6 a 9 meses, senão eu perco o histórico. Então o histórico serve para isso. Né? Então é dessa forma que é feito. Né? Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Está aí um problema que o pessoal pergunta muito. Lógico que mais para frente, em outros vídeos, a gente vai começar a entrar mais a fundo nisso, tá? Mas é um modo de já tirar alguma dúvida, né? Se você gostou, curta, se inscreva, por favor se inscreva, vamos fazer volume, é importante para nós, é um trabalho que a gente está desenvolvendo aí com boa vontade, e se vocês pudessem ajudar, a gente ia ser bem visto junto ao YouTube para que outras pessoas também conheçam a gente. Criamos o WhatsApp aqui apenas para os inscritos, né? Estamos criando grupos de discussão no WhatsApp, né? E aqui também a novidade, facebook.com, curso termometria. Criou uma página no Facebook onde a gente vai colocar muita coisa, vai discutir muita coisa com o pessoal, uma forma também de captar outras pessoas. Meu nome é José Eduardo, meu muito obrigado, um forte abraço a todos que vêm assistindo o vídeo. E eu peço até que, da maneira mais possível, que seja possível, é claro, indique o nosso canal para teus amigos, seus colegas de trabalho ou colegas de escola. Muito obrigado, um grande abraço, amigos. Até mais, até logo.